Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai acessar esse vídeo, né? Meu nome é André, eu sou um adicto em recuperação, né? Um dependente químico, um alcoólatra, porém em recuperação. E eu tô limpo hoje, e tá limpo hoje é um milagre, né? Eu tô meio confuso, é pra cá que eu olho. Ele tá limpo hoje é um milagre, né? E esse milagre ele vem se repetindo há 40 dias, né? E eu vim aqui compartilhar com vocês, né? Como tá sendo para mim essa jornada. Não é uma jornada que se iniciou hoje ou que se iniciou há 40 dias atrás. É uma jornada que já tem muitos anos, né? Porque eu demorei muitos anos para entender, né, que que eu não era um safado, que eu não era um pilantra, um vagabundo, né? É, eu demorei muito tempo para não absorver todos os estigmas e estereótipos, né, que a sociedade coloca sobre a gente. Ah, mas eu sou um coitadinho. Não, eu não sou um coitadinho. As coisas que eu fiz, né, as coisas que todos nós que sofremos de dependência química, né, fazemos, elas são sim passíveis de julgamento. E o que as pessoas dizem, né, pessoas que foram roubadas, lesadas, né, e os nossos próprios familiares, amigos, relacionamentos afetivos, eles têm toda a razão para sentir isso, né? Nós fizemos com que eles dissessem isso, com que eles concluíssem, né, isso. Mas aí eu conheci um lugar, né, uma irmandade, né, que eu não falo em nome dela, né, mas lá eu entendi que eu sofria de uma doença chamada adicção, que é uma doença física, mental e espiritual. E olha, eu posso dizer por experiência própria e com lugar de fala que ela é quase que 99% espiritual, né? Não é uma irmandade religiosa, mas se ouve falar muito de Deus, né? A irmandade da qual eu participo, as irmandades das quais eu participo, elas não são políticas, é, elas não são religiosas, elas não são, elas não têm nenhum tipo de vigilância, seja ela policial ou uma vigilância pessoal, né? Elas não têm custo, né? Elas se autossustentam, né? E, e lá eu encontrei, né, histórias parecidas com a minha, histórias que não eram a minha história até aquele momento, mas acabaram se tornando, né? E, e hoje quando eu decidi, né, falar disso nas minhas redes sociais, criar esse canal no YouTube, né? Foi no intuito porque, assim, eu tinha muita reserva, né? Eu sou um cara que vem de muitas recaídas, né? Eu tive muitas tentativas, né? Passei por muitas internações, né? É, a adicção ativa, né? A drogadição, né? As substâncias das quais eu usei, elas mexeram comigo de tal forma que eu quase atravessei o espelho, mexeram aqui, ó, na minha mente. E quando eu vi, eu tava numa clínica psiquiátrica, né? Contido, né? Contido. Como que eu cheguei lá? Não sei. Mas eu lembro como eu saí. Descalço, com a minha mãe indo me buscar, né? É... Desculpa.
E não é fácil, sabe? Não é fácil. Não é fácil, mas não é a pior coisa do mundo, né? Eu sei que existem nesse momento pessoas passando por situações muito mais dificultosas do que a minha, muito mais desafiadoras do que a minha, né? No meu último vídeo eu falei da minha primeira internação, né? Que eu passei 9 meses e foi assim, foi um grande aprendizado, né? Lá a gente tinha um acompanhamento terapêutico que era muito bom, né? A convivência com pessoas, né, que passaram e queriam, né, de verdade buscar recuperação. Outras pessoas não estavam lá no mesmo intuito, mas também não me cabe julgar, né, porque eu também demorei muito tempo, né, para minha ficha cair, para eu me render, para eu entender que não dá mais, né, que não dá mais, que tudo que eu tinha eu perdi. Eu perdi 2 casamentos. Eu perdi o crescimento, a infância dos meus filhos, né? E vou te dizer, eu tô em recuperação há 40 dias e continuo perdendo ainda, né? Eu continuo ainda com estigma, né? As pessoas ainda me olham atravessado, né? Eu mesmo, comigo mesmo, eu ainda não me aceito, né? Porque saiu, né, a substância química, mas ficou o André, ficou os comportamentos, né? Ficou toda aquela gama de comportamentos insanos, de impulsividade, de falta de aceitação, de egocentrismo, de egoísmo. Essas coisas ficaram. Elas ficaram, né? E é essas coisas hoje que eu preciso trabalhar. Porque tá em recuperação, parar de usar não é difícil. Não é difícil, né? Eu mesmo já passei por algumas instituições e dentro dessas instituições eu não usava. Parar de usar é fácil, né? O difícil é manter isso. O difícil é não usar aqui fora, vivendo no mundo. O difícil é não usar tendo problemas financeiros, sentimentais, né? Vivendo a vida real que todo mundo tem, que todo mundo vive, que todo mundo contorna, resolve, mas para a pessoa que sofre da adicção é muito mais complicado, né? É uma inabilidade, é uma imaturidade, né? Eu posso dizer dessa forma, sabe? Eu não me formei emocionalmente falando, né? Eu não sou um cara formado no ensino superior, mas assim, eu me considero bastante inteligente, sabe? Eu busco informações, eu falo sobre diversos assuntos, mas aí quando chega nesse ponto de maturidade emocional, e aí eu bugo. Aí dá PT total, né? Total inabilidade de se relacionar com o outro. Total inabilidade de se relacionar comigo mesmo, né? E só por hoje, né, eu venho buscando, né, melhorar, porque, como eu tava falando, parar de usar é fácil. Entrar em recuperação é que é difícil. Me tornar uma pessoa melhor, me tornar um pai, me tornar, né, ficar limpo e estar em recuperação não significa que eu vou me readequar à sociedade, me tornar um cidadão produtivo. Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas não é só sobre isso, sabe? É sobre ser um ser humano melhor. É sobre exemplo. É sobre encontrar uma carteira e devolver pro dono, né? É sobre receber um troco errado no mercado
e devolver. Porque a desonestidade, ela fez parte da minha vida por muitos anos, né? E só por hoje eu posso fazer esse movimento contrário, né? Só por hoje eu não tenho mais reserva, né, de poder chegar para pessoas de confiança, né, amigos, para os meus pais, até para o meu filho mais velho, no caso, e falar a verdade, me abrir, falar dos meus sentimentos, né? Eu me encontrei muito dentro dessa programação, né? Eu descobri o André de verdade, né? Não o personagem que eu criava. E olha que o meu trabalho, né, o meu ofício é criar personagens, né? Mas eu criei um personagem fixo, né? Eu não consegui mais sair do personagem, né? E isso daí foi a minha desgraça, porque eu me perdi, né? E hoje eu venho me reconectando, né? Eu faço esses vídeos com o intuito de que se algum dia, né, cara, alguém venha assistir esse vídeo, né, que venha se identificar com o que eu tô falando, com a história que eu vou contar a partir, né, dessa nossa jornada, né, que venha buscar ajuda, que venha pedir ajuda, porque ninguém precisa hoje morrer, sabe, nas garras da drogadição, nas garras da adicção. Ninguém precisa hoje, sabe, morrer sem conhecer um caminho de recuperação. E eu falo de irmandades, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Eu as menciono, não falo em nome delas, mas existem diversas formas, sabe? A espiritualidade, religião, metanoia, psicologia, né? Existem várias formas. O que não dá é que a gente desista da gente mesmo, sabe? O que não dá é desistir de si mesmo. E hoje eu vou deixar uma frase aqui para encerrar esse vídeo, que é uma frase da Irmandade, mas que eu posso compartilhar aqui com vocês, porque ela serve para todo mundo. A minha gratidão fala quando eu me importo e quando eu compartilho com os outros o caminho da recuperação. É isso, gente. Obrigado por terem me ouvido. Quem puder ajudar, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um dislike. Mas assim, o mais importante, deixa um comentário, fala comigo, vamos trocar essa ideia, né? Esse canal aqui não é pra estourar, pra bombar, pra viralizar. É pra gente poder conversar, né? Vocês me ajudam, né? E eu me ajudo da mesma forma. Gente, obrigado, tá? Beijo no coração.